Essa questão diz o seguinte: o morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Então, a situação aqui é a seguinte: o morcego está aqui, ele está parado, de repente está pousado num galho, e aí tem uma mariposa aqui nessa posição, esse pontinho vermelho, voando para a esquerda. O morcego quer detectar essa mariposa. O que ele faz? Ele emite um pulso de ultrassom. E esse pulso de ultrassom sai do morcego com uma certa frequência, vou chamar de F0, uma certa intensidade, vou chamar de I0, e um certo comprimento de onda, vou chamar de lambda 0. Então, essa onda de ultrassom se propaga com a velocidade do som, que é aquela de 340 metros por segundo e é fixa. Lembra que a velocidade da onda ela depende apenas do meio no qual essa onda está se propagando. No caso da onda sonora, se propaga pelo ar a aproximadamente 340 metros por segundo. E aí esse pulso vem em direção à mariposa, encontra essa mariposa e é rebatido para o morcego, que faz a leitura das propriedades desse pulso rebatido e aí descobre a distância e a velocidade da mariposa. Agora vamos para uma análise mais detalhada. O pulso chega aqui e bate na mariposa. Aí a mariposa reflete esse pulso, porque é uma onda sonora batendo num obstáculo. Agora vamos pensar no seguinte: quais seriam as propriedades da onda rebatida? Bom, vou chamar a frequência rebatida de F, a intensidade rebatida de I e o comprimento de onda rebatido de lambda. Já a velocidade é a mesma, porque ela depende só do meio no qual essa onda sonora se propaga. No caso da onda sonora, se propaga pelo ar e a velocidade é essa daí o tempo todo. Então, vamos começar pela propriedade mais fácil de analisar, que é a intensidade da onda sonora. Por que ela é mais fácil? Pelo seguinte: conforme a onda sonora se propaga pelo espaço, o que vai acontecendo com a intensidade? Ela vai caindo. É por isso que quando você está muito longe de uma pessoa, você tem que gritar cada vez mais alto para ela te ouvir, porque você produz essa onda sonora que se propaga pelo ar, só que a intensidade dela vai caindo conforme ela vai se propagando. Então o volume que você ouve lá depois da propagação é mais baixo do que o volume originalmente emitido. Então nós vamos ter uma intensidade menor do que a intensidade originalmente emitida. E nota que vai ser menor ainda quando chegar de volta no morcego. Bom, isso já permite a gente eliminar algumas dessas alternativas que falam sobre intensidades aumentadas, como é o exemplo da letra E, não vale mais, e da letra B, que não vale mais também. Agora vamos para a frequência, que é um pouco engraçado, porque a frequência refletida é igual à frequência incidente. Não tem motivo nenhum para a mariposa refletir uma frequência diferente daquela que foi emitida pelo morcego. Agora, na hora que o morcego percebe essa frequência é que tem um detalhe. Quando a mariposa rebate a onda, é como se ela estivesse emitindo uma nova onda sonora. Só que a mariposa está se mexendo, então você tem uma fonte em movimento, e o que isso dá? Dá efeito Doppler. No caso, o que vai acontecer? A fonte está se mexendo para longe do morcego. Por conta disso, quando esse som retornar aos ouvidos do morcego, ele vai perceber uma frequência, lembra do efeito Doppler, que é menor do que aquela frequência que ele emitiu originalmente. Então, quando chegar lá no morcego, essa frequência, vou chamar de F', vai ser menor do que a frequência F0. Então, a frequência vai ser diminuída. Isso permite a gente eliminar mais algumas alternativas. Olha, frequência
aumentada, não vale mais a letra C. Letra D fala de frequência aumentada, também não vale mais. E aí sobrou apenas a letra A, que fala da frequência diminuída e do tempo de retorno aumentado. Claro que o tempo de retorno foi aumentado, a mariposa estava se mexendo para longe, então o som demorou um pouco mais para voltar para esse morcego. Bom, e por fim tem o comprimento de onda, que nem participa aqui da questão, só para ficar completo a gente analisa também. Mesma coisa da frequência, o comprimento de onda que é rebatido pela mariposa é igual ao incidente. Agora, aquele que é lido pelo morcego, não, ele é diferente. Diferente como? Ele vai ser maior do que o comprimento de onda originalmente emitido. Por que que isso acontece? Pelo seguinte, a velocidade ela é constante e ela é o produto do comprimento de onda com a frequência. Se a nossa frequência f' é menor do que a frequência f0, ela diminui um pouquinho, mas a velocidade não pode mudar. Então, para compensar, o comprimento de onda tem que aumentar. E aí, assim, a gente termina a análise dessa questão e a resposta dela é a letra A. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos também, que me ajuda pra caramba. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que você queira pedir, algum tópico que você queira que eu faça aqui, é só colocar nos comentários. Então, muito obrigado por assistir de novo e bons estudos!